E só um segundinho aqui. Um assunto importante que a gente passou aqui no começo do programa e não se aprofundou, e é tema da coluna de Reinaldo Azevedo, é especificamente a discussão para a sucessão na Câmara dos Deputados, né, Tio Rei? A gente está vendo esse contexto, essa discussão em torno da anistia como contexto e base para a negociação, para a discussão, mas na mesma coletiva ali em que Arthur Lira falou sobre colocar a discussão da anistia, de atrasar ali a discussão da anistia, de levar para uma comissão especial, ele também oficializou justamente o apoio dele ao candidato para a Câmara, para o Hugo Mota. Como é que você traz aqui essa análise ainda, inclusive, de que PAX para a presidência da Câmara revela organismo doente e não uma evolução, Tio Rei? Explica pra gente aí. Olha, explico. Eu fiz algumas digressões literárias no começo desse texto, dizendo que existe um lugar no mundo, né, em que guelfos e gibelinos, partidos historicamente opostos da Itália medieval, né, que os Montecchios Capuleto, né, do Romeu e Julieta, os apreciadores e os detestadores de Coentro, né, que também são grupos completamente opostos, né, ou se ama Aparentes Coentro. harmonias, né? A gente traz aqui os opostos. Você odeia coentro ou se ama coentro? Eu, por exemplo, sou da turma que ama coentro. Eu sempre peço mais coentro, Entre né? E PT e aqueles. PL, quem amaria Coentro, quem odiaria Coentro aí, hein, Tio Rei? Se a gente vai falar dos opostos se unindo aí nessa falsa harmonia. Então você tem na Câmara o Hugo Mota, ele vai acabar unindo, né, PL e o PT. Em que outro lugar o PL e o PT se unem? Só no Congresso. Para a mesa da Câmara, para a mesa do Senado, eventualmente. Né? Em outro lugar não há essa união de opostos, né? Ao contrário, eles divergem inclusive sobre o formato da Terra, né? Então, há os terraplanistas, né? Não estão no PT, estão lá no PL. Até sobre a eficácia das vacinas, né? Então, agora, quando se trata de votar à mesa da Câmara, se tem ali um falso consenso. Por que falso consenso? Porque esse consenso, de algum modo, é imposto pelas circunstâncias. Quando eu digo que isso é mais um sintoma de uma doença do que uma solução, que o Lira fez um discurso ali falando, e essa casa busca sempre a convergência. Não, um parlamento também deve ter a divergência. É normal no parlamento. Eu adoro ver sessões da Câmara dos Comuns no Reino Unido, que é da discussão com o dedo na cara, assim, sem agressão, sem nada, mas é ali. O primeiro-ministro, inclusive, vai lá e tem que aguentar, tem, né, carinha ali, a 20 centímetros de distância, né, para pegar o perdigoto do opositor. O parlamento é um lugar de embate mesmo, de divergência. Aqui no Brasil, se inventou de algum jeito um parlamento que tem que ser o parlamento da convergência, porque toda disputa é considerada nefasta, porque, afinal de contas, esse parlamento já não é mais um parlamento. Essa Câmara já não é mais uma Câmara. Essa Câmara é um semi-poder executivo. E ficar fora da mesa da Câmara pode significar ficar fora de uma parte considerável do exercício da política. Ah, que bom isso. Não, isso é péssimo. Por que isso é péssimo? Porque nós estamos falando de um ente, vamos pegar o Congresso agora como um todo, porque vai acontecer a mesma conciliação de opostos, os Montecchio e os Capuleto vão se juntar também no Senado, né? Isso tem um nome, chama emendas no orçamento. São 49,2 bilhões esse ano. É um quarto do que o governo tem de dinheiro livre para gastar. Dinheiro livre para gastar, não é livre, né? Porque não sobra quase nada, né? Dinheiro que até agora, veja, a execução das emendas está suspensa, e quando você vai lá, eles não conseguiram até agora apresentar uma proposta de transparência. Veja, eles não conseguiram até agora fazer um texto que cumpra a Constituição, que atenda ao fundamento do artigo 37 da Constituição, né? Que impõe a transparência, eficiência, etc. Não conseguiram.
Então, vão ter o Ângelo Coronel ali, o relator, vamos ver que proposta ele vai apresentar, qual será. Até agora não. E ainda tem ali, ainda estão pedindo licença ao Supremo, se consegue manter algumas emendas sem autoria. O fato é, se tem essa falsa convergência imposta por esse momento em que o Brasil vive uma espécie de parlamentarismo branco de união forçada. Né? Porque cada um vai ter a sua emenda, né? E é muito dinheiro, né? Para cuidar da sua paróquia. Esse resultado das eleições agora, que muita gente fala, quantos prefeitos reeleitos, não sei o quê, é fruto do Miranda emendismo. Pix. E aí então a gente vê o PT, que deve apoiar o Hugo Mota, né? Do Republicanos da Paraíba, porque é um cara que tem trânsito, não sei o quê, e o PL do Bolsonaro, que também deve apoiar o Hugo Mota. Vamos lá. Se o PL do Bolsonaro apoia o Hugo Mota e o PT apoia o Hugo Mota, esse Hugo Mota, sem dúvida nenhuma, fará um bem enorme para aqueles que integram o parlamento. Eu não sei se fará um bem enorme para o Brasil. Eu acho que não, como o Lira fez um bem enorme para os que integram o parlamento, dando e lutando, como ele virou um líder sindical, para que os parlamentares tenham um poder que nunca tiveram, como nunca tiveram antes, né? Isso vem, o Centrão foi garantindo isso ao Congresso, enquanto foi enfraquecendo o poder executivo, né? Há uma coincidência incrível, claro que não são os fatores únicos, mas as emendas impositivas começam em 2015, no primeiro ano do segundo mandato da Dilma, e não à toa ela cai no ano seguinte, né? Depois, com as emendas individuais, aí em 2019, com o Bolsonaro, você tem as emendas de bancada, que se tornam impositivas, e agora, com o governo Lula, as de comissão não chegaram a ser impositivas, mas é como se fossem, né? Você vê, Fernando Henrique teve 2 mandatos sem emendismo, 2 mandatos estáveis. Lula, 2 mandatos estáveis sem emendismo. Dilma, 1 mandato estável sem emendismo. Começou o emendismo, o segundo mandato já ficou instável. E aí foi instabilidade. Sim, outros fatores houve. Eu não estou dizendo que é o único fator, né? O fato é que a gente precisaria, nós precisamos rever esse negócio como país. Em vez de ficar o discurso de Lira, todo, até transcrevi um trecho lá, brinquei, nossa, parecia o Mário Faustino lembrando a cidade clara, aberta, exata, em que os opostos se unem, esta casa busca convergência. Busca convergência? Não, ele está falando de um regime, hoje no Brasil, que é semi-parlamentarista ou semipresidencialista, dependendo do assento que se dê. Só que esse parlamento não tem responsabilidade nenhuma sobre o resultado. Então você vê, o Brasil, e daqui a pouco a gente pode falar disso, se der tempo, o Brasil está envolto no debate sobre corte de gastos, né? De onde corta gasto? É, vamos falar Ninguém justamente. fala. Por que não fala de cortar gasto de emenda, por exemplo? Ah, com certeza. E aí eu acho até curioso o termo que você usa aqui dessa lógica ali do uso do orçamento legislativo se tornando uma máquina de financiamento da própria atividade política e aí justamente a transparência que vai para o beleléu, né, tio Rei? E aí a gente Sim. entra